Mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. E você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para assistir no seu celular e também no seu tablet e no computador. Hoje o programa vai ser interessante. Se eu tenho uma certeza de uma coisa na minha vida, é que Deus está no controle de tudo. E nós pregamos isso. Deus está no comando de todas as coisas e tudo Ele controla. Mas, André, tem guerra, tem doença, tem desastres naturais, tem Estado Islâmico fazendo um monte de loucura. Cadê Deus? Deus está controlando isso. Deus está no controle até de coisas que não são da vontade dele, até em coisas que ele permite que aconteça, ele está no controle. Agora, como é que isso funciona? Como é que eu coloco a minha vida no controle de Deus? Como é que eu sei que eu estou no comando ou se é Deus que está no comando da minha vida? Nós vamos tentar debater sobre controle e comando de Deus na perspectiva nossa e, às vezes, biblicamente, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende também como Deus opera e controla a história da humanidade através das suas intervenções. Às vezes ele deixa um pouco mais solto, às vezes ele parece ser um pouco mais rígido em algumas circunstâncias. Nós vamos debater quando Deus está no controle, no comando, o que deve acontecer, o que não acontece, porque ele permite que algumas coisas aconteçam sem intervir, já em outras ele intervém sobrenaturalmente. Vamos debater sobre isso com ele, que é teólogo e pastor do Ministério Apostólico Graça e Vida em Campo Grande. Ele também é formado em psicanálise. Pastor Márcio Rogério, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom dia, é bom estar aqui. Bom dia, amigos, colegas, debatedores, a audiência, que seja um dia de esclarecedor, porque o tema é polêmico, não parece, mas Deus o tema é polêmico. Está no controle ou não está no controle? O mundo está louco. Se está no controle, por que tanta desgraça? Por que tanta destruição? Por que o Estado Islâmico arrancando a cabeça das pessoas? Aonde Deus está? No trono, rindo? A gente vai ter que debater isso, chegar num denominador. Mas é uma discussão secular. Isso não é discussão, isso vai dar outras vertentes. Isso tem uma discussão secular. Aonde está Deus dentro da história? Eita Deus, hein? Para falar um pouco também sobre isso, onde está Deus? Eu recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Correia, em Guaratiba, pastor Luciano Serenado. Bem-vindo, pastor Antenados. Obrigado, André. Graça e paz. É sempre um prazer estar aqui, né? E sempre com temas interessantes e relevantes, que a nossa participação seja realmente relevante, né? Para que haja esse esclarecimento, que a gente possa, como eu sempre falo, se edificar aqui e edificar uns aos outros também. Deus abençoe. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor e diretor do Seminário Sião, da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior. Bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez, André, pelo convite, estarmos aqui. Eu estava com saudade já de voltarmos aqui. E mais esse debate extremamente importante. O pastor estava falando a respeito desse controle, você, na sua introdução, e me veio à mente aqui logo um fato importante, a respeito de Anne Graham, filha de Billy Graham, que falou a respeito daquela situação que ocorreu nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, e começavam a perguntar, onde estava Deus que permitiu que as Torres Gêmeas fossem derrubadas? Então, o assunto é só para a gente dar uma introdução aqui, a gente pode falar disso aí durante o nosso debate. Vamos falar, você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela o contato para você interagir com o Antenados na Geral, mas é exatamente isso que o pastor Pedro Nuno falou, que às vezes eu leio coisas. Eu vou falar aqui, uns 3, 4 dias atrás, eu vi um vídeo de um missionário na internet que de vez em quando dá um estalo na gente, a gente fala, Deus, e aí, Deus? A gente sabe que tu está no controle, mas Deus, por que tu está permitindo? E era um negócio absurdo. Depois eu vou falar um pouco ainda sobre isso, até para trazer alerta, que era sobre bonecas humanas, uns caras que amputavam um braço, não sei o que de boneca. Aquilo me aterrorizou. Falei, Deus, onde tu estás, Pai? Que tu não intervém nesse troço, queima todo mundo, mata todo mundo. A gente às vezes se reporta algumas passagens do Antigo Testamento, desce fogo nesse negócio e consome todo mundo. E acho que vocês já ouviram essa pergunta também. Às vezes até numa igreja, de um familiar que um pai morreu, que a esposa morreu. Um outro dia um rapaz mandou para mim, André, uma moça na verdade, ele entrou em contato conosco e falou, olha, eu estou casado há 21 dias, sou da igreja, sou fiel e o meu esposo morreu. 21 dias depois do meu casamento. Deus, e aí? Deus está no controle, pastor, e por que às vezes parece que, a gente imagina que parece que ele não está? Deus está no controle, amém? Não podemos dizer que Deus não está no controle porque... Isso é ponto. Deus está no controle porque Ele fez tudo, Ele controla tudo. Porém, Ele nos deu uma coisa que vai abrir um leque aqui de debate, que é o livre-arbítrio.
a decisão, a poder da escolha, de decidir qual quero, se eu quero, se eu não quero. Mesmo sendo contrário à vontade dele. Mesmo sendo contrário à vontade dele, porque ele não nos fez marionete. Ele não vem dizer assim, porque se ele fizesse tudo o que ele quisesse, Nem criava a gente, eu acho, né? Para que, até para que cruz? Para que Jesus? Se ele já está no controle, decidiu tudo, vai fazer tudo. Então a gente precisa definir. Ele está no controle, ponto. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que ele não saiba. Até o cabelo da sua cabeça está contando. Então, eles conseguem entender as minúcias e os detalhes. Agora nós precisamos entender o porquê existe tanto caos, tanta guerra. Por que Deus deixa o esposo dessa moça morrer com 21 dias de casamento, na lua de mel ainda, sem... Tem porquê? Tem, porque nenhum fato é isolado de um grande contexto. O nosso problema é que muitas das vezes nós queremos olhar as coisas no nosso contexto pessoal, quando Deus tem um contexto macro. Nosso contexto é aquele fato, Deus é tudo. Fato, Deus tem um contexto macro da história. E aí ele mesmo disse, tem coisa que faço agora que vocês não entendem, mas lá vocês vão entender. E tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que vai dar outra polêmica aqui, eu vou levantar a polêmica, se tem tanto, o fato não é isolado, tá? Não existe fato isolado do contexto. Mas por que Deus deixa? Porque Deus decretou por algumas nações, até do Velho Testamento, a derrota. Ele decretou, mata todo mundo, destrói tudo, acaba com tudo, não deixa ninguém, nem criança. Os bois você leva para o sacrifício e o ouro você leva para a minha casa, o resto você não deixa criança, que foi o caso de Jericó. Ele mandou matar todo mundo e só tirou uma mulher de lá, porque ela decidiu, que aí é outra polêmica, com uma mentira, guardar 2 espias, para poder, e foi a única guardada, e Deus estava no controle? Estava. Então por que Deus manda matar? Aí eu vou dizer, aí vamos ter que falar de maldição. Mas Jesus levou a maldição? Não levou? Então são outras. Deus está no controle, mas não intervém nas nossas decisões. Isso a gente precisa debater aqui hoje. Eu acho que tem uma das coisas que para a gente detectar o porquê desse controle, a gente naturalmente, controle, ira de Deus, arrependimento de Deus, a gente tende a colocar como nosso também, no nosso vocabulário. Eu penso que o controle de Deus, ele não é relativo como o nosso é. O nosso controle ele é relativo. Por exemplo, meus filhos, eu controlo, mas isso é relativo até um certo ponto. O controle de Deus ele é absoluto, isso é inconteste. Agora, o mundo, eu estava lendo um livro há um tempo atrás, teve uma frase que me marcou que é assim: Deus controlando o mundo sem controle. Na verdade, o mundo ele está sem controle. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século é Satanás, mas Deus controla. Até Satanás. Até Satanás. Até o pastor Silas Malafaia costuma dizer que até Satanás, para fazer as gracinhas dele, ele tem que pedir autorização para Deus. Então Deus controla todas as coisas. Isso acontece. Agora, entender isso somente pela fé. Somente pela fé. Por exemplo, esse caso que você falou. Nosso debate é um debate sobre a fé aqui, né? Como é que você vai entender? E aí eu acho que a gente também, o crente, o cristão, às vezes, ele quer forçar uma barra. Tipo assim, ela perdeu o seu marido com 21 dias. Isso é vontade de Deus. Aceita. Vamos ser sinceros, na hora a gente não aceita. Na hora você não aceita. Agora, você percebe aquilo, você começa a questionar, e aí vai a intimidade que você deve ter com Deus. E aí Deus começa a te mostrar o porquê, e aí você entende, né, que há um propósito. Qual? Não sei, mas há um propósito que talvez, né, algum dia seja descoberto para cada um de nós. Agora, o momento não é entender apenas, igual aquela história da teologia. A teologia é a ciência que estuda Deus. Mentira, né? A gente estuda as coisas de Deus. Entender Deus, os propósitos dele de imediato, há possibilidade? Às vezes sim, às vezes é a médio e a longo prazo. Às vezes é a curto prazo, como já foi falado aqui. Às vezes Deus fala, é isso e ponto. Às vezes Deus fala, tipo para Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Legal, Senhor. Quer dizer, ele deixa tudo e vai para onde? Eu vou te mostrar. E aí imagina Sara nessa história também. Para onde? A gente vai deixar o nosso conforto aqui? Isso é fé. Esse controle de Deus, ele é, para finalizar essa minha primeira palavra, o controle de Deus, ele é absoluto. A gente não pode relativizar o controle de Deus no mundo, em hipótese nenhuma. Eu vejo a respeito desse controle de Deus, nós temos que analisar em 2 aspectos. Primeiro, como o mundo vê esse controle de Deus e como nós, como crentes,
vemos o controle de Deus. São Às vezes da mesma maneira, a gente não entende. A questão é que o mundo vê o controle de Deus de uma forma. Perfeito. E que não aceita, por exemplo, o que eu falei aqui inicialmente, que desastres as torres aconteçam e, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país evangélico, né? Onde estava Deus? Então o mundo começa a questionar, onde estava Deus? Se vocês proclamam Deus, falam o nome de Deus, a moeda lá, falando de Deus e tal. Então o que acontece? Essa é uma visão do mundo. A outra é a visão da igreja. Qual é a visão que a igreja, que conhece o Senhor, que busca o Senhor, qual é a visão que ela tem desse controle de Deus? Nós vivemos um tempo hoje, o mundo vive um tempo hoje de imediatismo. Tudo tem que ser resolvido na hora e nós, como igrejas, entramos nesse processo do imediatismo. Então, a gente entrando nesse processo imediatista, a gente espera de Deus que a resposta seja rápida. E isso vai, e uma vez que a gente tem esse sentimento, isso vai produzindo em nós angústia, porque a gente sabe muito bem que tipo de teologia está sendo se pregada hoje, massificada no coração do povo. É imediatista, Deus vai fazer, vai acontecer, e o povo está esperando. E quando não acontece, e às vezes Deus não permite que aconteça, o povo começa a se questionar. Onde estava Deus? Deus não está no controle, não é Deus que abençoa, que faz, e etc. Então, talvez essa questão do controle de Deus, para nós como crentes, nós precisamos realmente, e é um debate longo, a gente ia falar de muitas questões aqui, para saber qual é o nosso papel de entendermos o controle de Deus na nossa vida, quando Ele age, né, então nos 3 aspectos que a gente conhece, quando Ele diz o sim, quando Ele diz o não, e quando Ele diz espera, que é o mais doloroso. Às vezes nem fala que está esperando. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, e aí a gente vai botar uma linha didática para aprender, que é uma coisa que me veio agora, até para a gente entender o que é ser o controle, o que é o controle de Deus, sabe por quê? A gente citou várias situações, onde estava Deus, quando caiu os gêmeos e tudo, e claro que eu já vi também a explicação do Felipe Negrão, e onde estava Deus na sua vida quando a gente tirou Deus das escolas que não podia trazer Bíblia? A gente começa a rejeitar Deus e depois a gente pergunta onde está Deus, a gente tira Deus da nossa família, acontece alguma coisa, a gente pergunta onde está Deus, tudo bem. Mas eu acho que até essa resposta, ela vem um pouco viciada do que a gente imagina o que é ter o controle de Deus. Porque para mim é o seguinte, então quer dizer que quando Deus controla a minha vida eu não tenho dificuldade? Quer dizer que agora, se eu boto Deus 100%, eu não boto a minha escolha, eu boto Deus 100% em tudo que eu faço, eu não vou ter dificuldade, não vou ter barreira, não vou ter angústia, não vou ter morte, não vai acontecer nada disso? Quem disse que o controle de Deus não passa também pelo vale da sombra e da morte, mesmo eu tendo Ele estar comigo? É isso que eu quero entender. Parece que vamos botar no controle de Deus que nada de ruim vai acontecer. E às vezes Deus quer que aconteça coisas complicadas para a gente aprender. A gente precisa entender, para deixar o intervalo... Entendeu o que estão falando? Que Deus está acima do nosso plano. Os sentimentos que temos, Deus não tem. Apesar da teologia dizer que Deus se arrepende, Deus é só para nós entendermos Deus. Para a gente é alguma coisa que Deus está no controle 100%, a gente fala, isso aqui é ruim, isso dói. Deus está falando, estou te ensinando, isso aqui é colégio, não tem nada de ruim, a melhor coisa vai acontecer na tua vida. Então, por que também a gente imagina que deixar a nossa vida, estar nos controles de Deus, só coisas boas vão acontecer? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.